Se você puder, eu gostaria que você se colocasse em pé. Como uma forma mesmo de dizer, olha, eu estou pronta e estou concentrada. O Senhor, Ele te ama. E Ele moldou aí um monte de coisas, mexeu em várias coisas para que você estivesse aqui. Para que você sinta a presença dEle, para que você sinta o amor dEle e para que você ouça a mensagem que Ele tem para você. E a principal mensagem que Ele tem para mim e que Ele tem para você é que Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele morreu na cruz por amor. E esse amor é maior do que a morte, é maior do que a dor, é maior do que a depressão, é maior do que a traição, é maior do que o orgulho, é maior do que qualquer problema. E é esse amor que eu quero que você sinta nessa noite. E é esse amor que o Senhor quer que você sinta nessa noite. Então que você abra o seu coração para receber. Você já ouviu a expressão, mas Deus é cavalheiro. Ele não entra numa porta que não foi aberta para Ele. Mas se você abrir a porta do seu coração, tenha certeza, Ele vai entrar. E Ele vai tocar com esse amor. Amém? Pai, muito obrigada pelo Teu amor. Obrigada pela Tua graça, Senhor. Obrigada pela Tua presença. Obrigada porque o Senhor é perfeito. Nós, seres humanos, somos falhos, somos imperfeitos, fazemos tantas coisas erradas e ruins. Mas o Senhor é um Deus perfeito, é um Deus maravilhoso e um Deus digno de ser louvado e adorado. Por isso, Senhor, eu peço que a Tua presença seja real neste lugar, que cada um dos meus irmãos venham a sentir o Teu toque, o Teu amor. Tu és maravilhoso, Tu és bendito e nós Te adoramos e Te louvamos. Que toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor, porque Tu és o Deus Santo. Porque pode acontecer o que for, o Senhor está conosco e não nos abandona. Muito obrigada. A Ti, Pai, entregamos o nosso louvor. Você pode dar uma salva de palmas a Ele, em honra a Ele. Em nome de Jesus, Te louvamos, Pai.
Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você pode declarar isso? Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Oh, 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 A morte não pode me vencer. Ele vivo está, Ele vivo está. A morte não pode me vencer. Ele vivo está, Ele vivo está. A morte não pode me vencer. Ele vivo está, Ele vivo está. A morte não pode me vencer. Ele vivo está, Ele vivo está. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória.
pois ressuscitaste, vivo estás, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Te louvamos, Pai. Tu és santo, Senhor. Obrigada, Deus. Vamos encher esse ambiente da presença de Deus mais ainda, dizendo santo, 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 com esse louvor bem suave. Qualquer enfermidade, qualquer problema, qualquer adversidade, entregue agora na santidade do Senhor. Amém. Todo mundo, todo mundo. Feche os seus olhos. Está com dificuldade financeira, coloca diante do Senhor. Ele vai abrir as portas. Está com um problema de saúde, coloque diante do Senhor. Está com um problema espiritual, coloque diante do Senhor. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E o que é a igreja? É a reunião dos santos. É a reunião daquelas pessoas que têm o Espírito Santo de Deus, e através do Espírito Santo de Deus libera cura, poder, autoridade, libertação.
Então vá liberando agora, olhos fechados, adorando ao Senhor, dizendo quão Ele é santo e quão nós devemos ser santos, separados do erro, separados do pecado. Enche esse lugar, esta palavra, santo, 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 santo. Encha, solte agora com toda a sua voz, louvor mais uma vez, e a igreja como um todo. Se quiser glorificar, levantar as mãos, ajoelhar, se curvar, isso significa adorar, se curvar a Ele. Não se curvar apenas fisicamente, mas se curvar no seu ensino, a sua palavra, o seu espírito, a sua direção, a sua santidade. Santo, vamos lá todos, santos. Pai Santo, enquanto a igreja te adora, Pai, enquanto a igreja, Pai, busca, chama a Tua presença, nós colocamos, ó Pai, o nosso coração diante do Teu altar. Colocamos, ó Pai, as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas adversidades, e queremos declarar nessa noite que absolutamente nada disso nos impedirá de te adorar, nos impedirá, Pai Santo, de buscar a Tua presença, nos impedirá, Pai Santo, de avançar, nos impedirá, Pai Santo, de vencer a multidão. E o fluxo de sangue, Pai, a perda da vida, a perda dos recursos cessarão nessa noite, em nome de Jesus, enquanto te adoramos. Pai, há tantas pessoas enfermas, e nós queremos nessa noite, Pai, colocar aqueles que estão acometidos, ó Pai, pela Covid-19, aqueles que estão com problemas, ó Pai, AVC, ou qualquer outro problema. Colocamos, ó Deus de amor, infartos, ó Pai, qualquer outro problema, Senhor, que as pessoas estejam vivendo neste momento, problemas da alma, problemas de adversidade em função da pandemia, problemas familiares, em nome de Jesus. Nós queremos repreender nesta noite e queremos colocar essas vidas diante do Teu altar, profetizando, Pai, a Tua cura, a Tua presença, profetizando, Pai, a Tua vida, profetizando, ó Deus de amor, que pessoas serão colocadas de pé nessa noite diante das adversidades. Em nome de Jesus, Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos e pedimos, ó Pai, que o Senhor mova, Pai, as autoridades constituídas. Mova, Pai Santo, a vida de médicos, de enfermeiros, de técnicos, de administradores. Mova, Pai, toca com o Teu Espírito, Pai, nessas vidas, trazendo revelação, ó Deus de amor, e que enfermos possam estar levantando nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque Tu és santo, santo, santo. Em nome de Jesus. Enquanto adoramos, dá uma grande salva de palmas, mas é para o Senhor, é para o Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Amém, amém, podem sentar, Deus abençoe. Uma ótima noite, muito obrigado à igreja presente, amados que estão vindo pela primeira, pela segunda vez. Eu tenho aqui só o nome da Eva e da Carla, não sei se tem alguém mais. Eva, a Eva que está ali conosco, mãe da Carla, e a Carla, filha da Eva, que parecem irmãs, não é? Obrigado pela presença de vocês. Acompanharam uma fala nossa pela IPTV e sentiram de Deus de estarem aqui conosco, já pela segunda vez. E temos também ali a Carla, não é, que já está aqui conosco, Carla, Débora, Carlos, outros amados que têm estado aqui conosco constantemente. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, amém? Tem alguém mais nos visitando pela primeira vez? Tem mais alguém?
Gisele, seja muito bem-vinda, querida. Quem te convidou, o Lael? Então você é muito bem convidada, viu? O Lael e a Bianca. O Lael é meu filho, a Bianca é a minha caçulinha. Nós ganhamos uma caçula. Que Deus abençoe. Quanta coisa tremenda no nosso coração para falar nessa noite. Mas vamos separar as crianças? Temos crianças? Temos, vamos orar. Crianças e professores. Pai, nós abençoamos os nossos filhos. Abençoamos, ó Deus, que o Senhor esteja derramando da tua graça, sabedoria, através das professoras. E que os pais também, Pai, sejam cheios da tua graça, para que durante a semana possa estar ampliando aquilo que eles receberam do Senhor aqui nesta noite. No nome de Jesus. Amém. Isaías 61. Abra aí ou no seu celular. Nós não temos problema que o celular, que a Bíblia esteja no celular. Porque o que importa da palavra de Deus é a revelação, não é o papel, nem o papiro, nem o laptop, nem o celular, é a revelação no nosso coração. Amém? Nós estamos ministrando uma série de palavras, onde elas trazem o resgate, a restauração de áreas que foram afetadas pelo império das trevas. Mas quando nós falamos império das trevas, diga todo mundo aqui, império das trevas. Muitas vezes nós pensamos que vai aparecer o diabo lá com um chifre. O império das trevas vai atuar através de pessoas. Pessoas que estão ao nosso lado, pessoas que estão convivendo conosco. Lembram de Pedro? Pedro estava andando com Jesus. Para nós entendermos a audácia, o tamanho, o poderio do império das trevas com relação ao homem natural. Pedro está andando com Jesus, está chegando ali os dias da redenção, o momento da redenção, de se completar o plano de salvação no plano espiritual. E Pedro, estava ali sempre disposto, muitas vezes, a responder sem pensar. O diabo vai lá e joga no coração de Pedro e diz para Jesus: você não vai fazer isso. Olha que coisa, parecia até que ele estava cuidando de Jesus. E Jesus, discernindo aquilo, como eu e você devemos discernir, Jesus olha para Pedro e diz: arreda de mim, Satanás, afasta-te. Então, quando nós falamos império das trevas, destruindo todas as ordens, e ordem aqui não é mandado, ordem aqui é arranjo. Amém? Está todo mundo comigo entendendo isso? Ordem não é chegar e dizer: faça isso porque eu estou te mandando. Ordem significa arranjo, a posição de cada coisa para que a vida possa fluir. Amém? Estão comigo? E uma das coisas que o diabo trabalhou através da sociedade foi o arranjo da família. A posição do homem, a posição da mulher, a posição dos filhos. E uma vez destruído o arranjo da família, naturalmente destruiu a sociedade. Isso é uma teoria chamada teoria dos fractais. Um cara chamado Mandelbrot, ele disse: se você quiser mudar um todo, pegue a menor unidade que contém os modelos do todo e é só carregar ela com aquilo que você quer alcançar. Então o diabo vem e trabalha, muda a ordem da família. E é esse caos que está na humanidade. O diabo começou isso lá no Éden. Deus cria o homem e a mulher, ou melhor, cria a humanidade em unidade. Quando Deus criou o homem, ali no homem e a humanidade estava o homem e a mulher. Depois ele separa. Ele vai separar na frente. E é isso que está aqui. Em 1 Coríntios 11, onde diz que agora no Senhor, homem e mulher são um. Eles são, não é, iguais do ponto de vista da criação de Deus. Mas o que a sociedade veio e trabalhou? O que a sociedade veio e disse? Ou seja, o império das trevas através da sociedade. A mulher querendo sair do lugar dela, o homem saindo do lugar dele. Aliás, o homem destruindo a posição da mulher com o autoritarismo, com o machismo. E a mulher, naturalmente, querendo se impor, também inverteram os polos, inverteram a ordem. E está esse caos. E agora nós vemos, então, homem querendo tomar o lugar da mulher, não só na posição, mas na função orgânica, na função biológica.
E a mulher querendo tomar o lugar do homem. Olha que bagunça. Porque se o império das trevas quebra esse modelo, Jesus não pode voltar aqui. Olha que coisa brutal, tremenda. Mas há uma unção extraordinária que o Senhor traz para a igreja, para cada um de nós. Não usos e costumes, algumas coisas que a gente vê em alguns grupos, mas unção, influência, capacidade de dizer a verdade. E lá em Isaías 61 ele diz isso: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, falando de Jesus. E agora nós, como cristãos ou pequenos cristos, desculpe, amado, só virar aqui que eu estou pegando fogo. Pegando fogo é bom, né? É melhor do que gelado. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. Você que está aqui, que está nos ouvindo, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões aos presos. Uma influência através de nós, pequenos cristos ou cristãos, na sociedade corrompida, mas pessoas que precisam ouvir a verdade. Tem que ter uma autoridade, tem que ter uma influência, não apenas do homem natural, algo extraordinário, a presença de Deus. Porque hoje você falar dessas coisas na sociedade é um caos, você não pode falar disso. Você tem que falar do que é errado ou a grande maioria te aplaude. E quando você vai falar do que é certo, você é tido como alguém esquisito, como alguém que está cometendo um crime. Então tem que ter uma influência, tem que ter um poder sobrenatural de Deus sobre mim e sobre você, para recolocar as coisas em ordem. E aí depois nós queremos organizar a sociedade. Queremos, todo mundo falando, tem que organizar, a sociedade está assim, está assado, está não sei o quê. Algo extraordinário, um núcleo chamado família, ou sociedade na menor unidade que Deus criou, família ou linhagem, aquilo que vai reproduzir um modelo. Amém? Então, se amém, dá uma salva de palmas para Jesus. Para você participar comigo. E a gente vem trabalhando isso. E a primeira coisa que o inimigo quebrou foi a tríplice coroa do homem e da mulher. Mas primeiro na mulher, que passou aí, nós estamos há milhares e milhares de anos, a mulher sendo torturada pelo império das trevas através de homens sem entendimento, e depois mulheres usadas pelo império das trevas tentando fazer a coisa ao contrário também de forma errada. Nós precisamos colocar as coisas no seu devido lugar. A primeira coisa que nós estamos dizendo, já falei aqui no início, 1 Coríntios 11:11, todavia nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Lembra que foram criados juntos? E aí Deus separou para que cada um cumprisse a sua função. A primeira coroa, ela como mulher como algo sensível, como alguém capaz de enxergar algumas coisas a mais que o homem, como alguém que foi tirado de uma célula totipotente ou pluripotente, ou uma medula óssea, já mais sensível. O homem foi feito do barro. A mulher mais sensível, ela enxerga uma série de coisas como antena, e o homem que é sábio, ele ouve. Agora, tem algo extraordinário para se dizer antes disso: ambos precisam ter a mesma base de dados. Quem falou uau? Se os dois não tiverem a mesma base de dados, os mesmos princípios da vida, vai ser um caos. Então, essa sensibilidade para ouvir, para ser esse radar de Deus, o homem também, ele vai estabelecer. Então, quando o homem ouve a sua esposa, que tem a mesma base de dados, e os dois concordam, aquilo é uma coluna, aquilo é uma direção, aquilo é um norte para os filhos, aquilo é um norte para a sociedade, e não há má companhia lá fora que vá destruir esses modelos, essa estrutura. Que na psicanálise é dito que essas estruturas que estão lá dentro, agora corretas, serão a extensão da pessoa, e é isso que vai dirigir a vida da pessoa. A segunda coroa restaurada foi o papel de esposa, ou seja, de alguém que vai levar além daquilo que o homem faz. Não tem nada a ver com supremacia, com massacrar, com alguém ser melhor do que o outro. Então, o papel de esposa
far-te-ei uma ajudadora, uma concordante, como estando à frente, como levando além. Um homem só, eu conheço um monte de pessoas, só não desenvolvem. Casa com uma mulher sábia, a Bíblia diz que uma mulher sábia edifica o lar, é aquela que concorda, tem a mesma base de dados. E quando, em qualquer área da vida, na venda, em qualquer local, quando dois concordam com algo, há uma explosão espiritual. E há um modelo natural onde conduz pessoas para aquele objetivo. A terceira coroa que Jesus veio restaurar, que nós precisamos restaurar, pautado em Isaías 61, sem ter medo, com ousadia, é o papel de mãe. Algo extraordinário. E eu já vivi isso durante 3 momentos com os meus 3 filhos. Eu acompanhei o último, eu cortei até o cordão umbilical, participamos praticamente de tudo. Mas agora com a minha filha, não é, tendo uma criança e mesmo meio à distância, porque não estava lá, vivendo tudo aquilo, o que é ser mãe, amadas, é algo extraordinário. É algo extraordinário. E nesse meio tem tanta coisa poderosa que é transmitido para esta criança e que depois forma uma sociedade sólida. É extraordinário. E aqui a Bíblia diz algo muito lindo, lá em Jó 31:15, aquele justo que Deus encontrou, diz: aquele que me formou ainda no ventre da minha mãe. Ou seja, o útero de uma mulher, uma fábrica de Deus. O útero de uma mulher é onde a mão de Deus foi lá, coisas extraordinárias. Nós precisamos colocar a mulher no seu devido lugar, a esposa no seu devido lugar, a mãe no seu devido lugar, mas só a palavra, marido e mulher com a mesma base de dados, e aí nós teremos uma sociedade extraordinária, uma sociedade forte, uma sociedade que é luz, que é ponte, que é colunas, que é farol. E eu trouxe nessa noite, fechando essa série, esse ato profético tremendo. Olha, alguém está conseguindo ver aqui? Aqui dentro tem um cacto, ele está lá no fundo, está bem pequenininho. E aqui tem um versículo que diz: melhor é o fim das coisas do que o começo dela. Nós vemos na sociedade hoje, as pessoas casam e daqui a pouco o casamento vai virando um caos, aí casa de novo, vai virando um caos, e casa de novo, vai virando um caos. Faltou o quê? Uma visão. Quando nós temos a visão que o final de algo é melhor do que o começo, quando nós temos intempéries, temos problemas, então nós avançamos porque tem algo maior à frente para se atingir. E esse cacto tão pequenininho, melhor é o fim. Qual é o fim disso aqui? Onde é que ele vai chegar? Fim significa objetivo. Aí eu coloquei um maior aqui também, 3 momentos, representando os 3 momentos. Um cacto maior que me picou ali, né? Estava um saco plástico, fui pegar, ele me atacou. E aí temos um outro maior aqui, já cheio de frutos. É muito interessante. Então, melhor é o fim de todas as coisas do que o começo, mas tem todo um processo extraordinário. E assim como o cacto é o casamento neste mundo onde o império das trevas comanda. Mas nós precisamos ter a visão do casamento. Nunca se viu tanta separação de casais como nesse tempo de pandemia. Ora, seria algo extraordinário para nós estarmos mais felizes do ponto de vista de estar com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha casa, próximo dos meus. Mas na verdade muitas pessoas já estavam separadas. Só estavam escondidas na sociedade, nos seus afazeres, no dia a dia. E quando volta agora para casa, percebe que estão separados, porque falta a visão do casamento. A visão do final. Eu sempre digo, a minha cabelo de fogo ali, minha esposa, eu sempre falo que eu vou estar aos 80, 85, de mãos dadas, correndo, brincando com ela, namorando, passeando. E não está longe não, eu falava isso há 30 anos atrás. Já faço 64, aliás, e agora, terça-feira, faço 64 e continuamos com essa visão. Ou seja, é a visão do final que me faz passar pelos processos de adversidade. É a visão do final que faz com que eu não quebre, não destrua a sociedade através dos meus próprios filhos, porque eu tive um intempério, eu tive uma adversidade. E nesta noite, esta igreja, você que está nos ouvindo aí no Instagram, onde for colocado, não sei, teve um probleminha ali, mas está transmitindo, não é? Precisa ter a ousadia para colocar as coisas na sua devida ordem.
O homem como homem, a mulher como mulher, os filhos como os filhos, a família como o núcleo principal, ou a sociedade na sua unidade menor. E se nós não restauramos aqui, nós também não restauramos a sociedade. E nós só podemos restaurar aqui a família se tivermos a mesma base de dados. E tem um programador chamado Deus, chamado Jesus. Ele fez um programa que nós precisamos desinstalar. Um programa que nós tínhamos lá totalmente contaminado, para colocar o programa de Deus. E colocar o programa de Deus, amado, não é essas bobagens que a gente vê muitas vezes aí em alguns grupos. Colocar o programa de Deus é saber o que é científico, do ponto de vista que se descobriu um princípio que Deus criou, se descobriu pelos ensaios, é saber o que é científico, o que é sobrenatural, o que é uma norma, o que é um processo, o que é um procedimento, o que é um cuidado natural, o que é uma ordem, o que é uma família, o que é uma sociedade. Mas saber também que existe o império das trevas e que tem muitas coisas que ciência nada tira, nada expulsa. Um demônio, por exemplo, na vida de uma pessoa, a não ser em nome de Jesus. Eu te repreendo agora, saia dessa vida em nome de Jesus. Amém? Vocês podem dar uma salva de palmas enquanto eu tomo água? E aí muitas vezes, quando não temos essa visão, nos envolvemos com qualquer pessoa. Lembre, qualquer pessoa que não tem a mesma base de dados. Eu louvo a Deus, porque a minha filha Raquel encontrou um computador igual, não igual, diferente, mas com a mesma base de dados. A Sara, cadê a Sara? Com o Benjamin. Está lá, a Sara encontrou um computador, um laptop fininho, não é? Mas também com o mesmo programa. Isso, o laptop está ali, ó. É o Douglas, não é? E o Lael, não é? Encontrou um chips muito interessante, mas que tem também aí a mesma base de dados. Nós precisamos entender que a família é algo sobrenatural e o melhor é o fim dela, que vai atingir toda a sociedade, que vai atingir os céus, que vai atingir todas as áreas. A Bíblia diz, toda família, ou seja, linhagem, modelo de Deus, nos céus e na terra, leva o nome de Deus. Uau! Então, eu e você, Efésios 3, 14 e 15, diz isso, precisamos entender e precisamos ter uma convicção real, verdadeira, que a família é algo indestrutível desde que tenhamos a mesma base de dados. Qual é o segredo então? Não se juntar a julgo desigual. É a Bíblia que diz isso. A Sara, não, o Jade já era da igreja, era assim um meio, não é? Meio atrapalhado, né? Mas já era da igreja. Brincadeira, viu? Lindão. É isso mesmo? É, então tá bom, então era. Mas a Sara, quando conheceu o Douglas, e aí era o Douglas que, né, queria... E a Sara falou, não, vamos orar. 10 anos orando. Não, os dois orando. Os dois, né? Ela orava perguntando se era de Deus, tá bom? E aí, eu só posso dar exemplo da minha família, queridos, para você ver que isso aqui não é uma pregação para os outros. E aí o Lael, né, o caçulinha, desde caçula a gente dá umas, não é? Facilita algumas coisas, mas não é? E aí, não foi eu que falei, eu ouvi da Bianca esses dias, num testemunho no aniversário dela, que foi a coisa mais linda, vocês todos precisam assistir. Bom, eles queimando, uma palavra maravilhosa. E eles conheceram lá no CrossFit, não é? Ou em outros lugares, acho que o CrossFit mesmo, né? E de repente, um dia ele ligou para ela, tal, e assim por diante, e aí começaram a falar alguma coisa de namoro, casamento, e aí ele, pá, na lata. Ele falou, em outras palavras, é claro, minha filha precisa ter a mesma base de dados, senão não tem casamento. Eu pensei que vocês iam dar uma salva de palmas. Sabe por quê, amado? Nós precisamos trazer isso para uma linguagem natural. A igreja não é um negócio místico, não é uma coisa assim que as pessoas não entendem. Não é só pular, se jogar no chão só para a gente assistir alguma coisa. É revelação, é compreensão. São princípios que funcionam, que mudam a vida e que trazem a presença de Deus.
que trazem o mover de Deus. Agora, esta visão de trevas, você vê como ela, eu já falei no início, mas vou aqui ler um versículo, Gênesis 3:1. Gênesis 3:1 diz assim: ora, a serpente, qual que é a figura da serpente? Uma serpente, ela não sai mordendo por aí, ela é astuta, ela espera a hora, ela espera o momento, ela prepara. Então, isso aqui é uma figura. Era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim, ela colocou uma dúvida. Então, me permita te dizer, você não pode ter dúvida que o final do seu casamento será melhor do que o começo. Independente do problema que você está passando. Não pode ter dúvida, porque você tem que ter uma visão, e onde há uma visão, há profecia, onde há uma visão, há a presença de Deus. Eu fico muito triste quando eu vejo um casal, depois de 30 anos, o marido fala assim com a mulher: vai para lá, vai. Oh, amado, por favor, é assim, princesa, meu perfume, minha rosa, não pode chamar de flor de cacto, tá bom? Minha maravilhosa, minha querida, você e eu precisamos manter isso, amado. Agora, da mesma forma, mulher sensível, querida, que pegam as coisas, que percebem outras coisas. Meu amado, é tão bonito quando a gente olha algumas passagens da palavra de Deus, nós usamos muito em casamento. Eu sou do meu amado e ele é meu. Não é só uma expressão, é assim: eu sou todo seu, sua, e você é todo meu. Isso significa, a minha conversa no dia a dia, tudo que eu falar, depois de Deus eu coloco você em primeiro lugar. Aí os filhos percebem aquilo, eles se sentem cobertos, eles se sentem seguros, eles se sentem plantados, eles se sentem protegidos, eles se sentem rompendo a sociedade. Eles se sentem, ou melhor, eles sentem que pode amar a Deus, se jogar em Deus, porque esse pai e essa mãe são a figura do Criador. Pai e mãe que tratam um ao outro de qualquer jeito, destrói a relação dos filhos com Deus. E é por isso que muitas pessoas se dizem ateus, porque eles estão dizendo pai, mãe, eu não quero o teu Deus, que você falou tanto de Deus, mas a vida dentro de casa era um caos, era um inferno. Gênesis 3:1 diz assim, já falei, é assim, a dúvida, é assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim? Não comerei de toda a árvore. Não, Deus falou exatamente o contrário: comerei de todas, exceto de. A dúvida, amado, na palavra de Deus é o começo da queda. Por isso que vida cristã é algo transparente, é algo real. Todo mundo sabe, eu lido com empresários, com empresas, reorganizando famílias, empresas, instituições, mas em nenhum momento eu tenho vergonha de dizer que Deus é Deus, que Jesus é Jesus, que a palavra de Deus é verdadeira. Que eu sou um pastor evangélico, antes de qualquer outra profissão, eu não tenho vergonha do Deus que eu sirvo, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus, depois dos gregos, ou seja, primeiro daqueles que têm um relacionamento cristão e depois daqueles que se dizem sábios. Mas essas pessoas precisam encontrar propriedade em nós. Me permita, Carla, fazer essa referência. A Carla, ela veio aqui porque ela viu falar algo. Até num domingo a IPTV entrou aqui e perguntou por que a gente não estava abrindo, estava liberado. Por que a gente não ia abrir? Ora, porque eu tenho que tomar cuidado com os outros. O ponto de vista sanitário, o ponto de vista natural, o ponto de vista de asseio, de cuidados, de usar máscara. Eu estou salpicando se não tivesse aqui com a máscara. O pessoal do louvor, todo um conhecimento natural deixado pela própria palavra de Deus. E ao ouvir aquilo, ela falou: peraí, uma pessoa sensata que está cuidando de outras pessoas. Então não basta eu dizer que eu amo a Deus e que eu amo o próximo,
se as minhas atitudes não demonstram esse amor e eu atribuo a Deus para me isentar da minha responsabilidade daquilo que eu deveria fazer. Uma salva de palmas para essa menina aí, vai. A dúvida traz a desordem. Tem que ter convicção. Se vocês me amarem, guardam a minha palavra. Fundamento. Esqueci o nome, princesa. Você que veio hoje, lá atrás. Gisela. Você trabalha em que, Gisela? Oi? Venda. Venda tem alguns princípios, não tem? Quando você vai, eu fui diretor de venda. Quando você vai vender um produto, tem que conhecer todo o produto, tal, você tem que falar aquilo. A mesma coisa é a vida cristã. Tem princípios imutáveis. Você não pode ter dúvida. Então, olha onde entrou aqui a dúvida. Não tenha dúvida da palavra de Deus. Não tenha dúvida que só Jesus Cristo salva. Não é alguém que morreu que salva. Por que alguém que morreu não salva? Porque todos pecaram. E só o sangue de Jesus, quando ele derrama o sangue dele, a medula óssea dele não tinha contaminação nenhuma. Por isso que a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, porque o sangue que ele derramou era um sangue santo, substituindo o nosso, do ponto de vista espiritual, o nosso contaminado. Então não pode ter dúvida, só Jesus salva. Não tem outro caminho, não tem outro intercessor. Jesus Cristo é o único intercessor entre Deus e os homens. Não pode ter dúvida. Não pode ter dúvida que enquanto não aceitamos Jesus, somos apenas criaturas, não somos filhos. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, se é criatura, não tem salvação. Agora, se eu aceito Jesus, eu obedeço aos seus princípios, eu me torno filho fiel, aquele que reproduz princípios. Eu me torno filho, então Deus, o Pai, me dá o poder de me tornar filho de Deus. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado. Não tem batismo de criança, é a Bíblia que diz, não sou eu. É uma decisão sua. Jesus é batizado aos 30 anos. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Todo aquele que não crê nem precisa ser batizado. Já está condenado. Condenado se permanecer no pecado. Então as coisas têm que ser claras. Senão a gente fica só, enrolando as pessoas com medo. Medo de quê? Deus não nos deu espírito de medo, mas de amor, de ousadia e de moderação. Agora a visão de Deus. Isso que eu coloquei no início. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. Esse cacto tão pequenininho, ele tem um propósito lá no deserto. Não sei se você sabe, eu nasci no interior da Bahia, numa parte bastante serras, planas, só mato seco, não é? E a gente ia naquelas serras, aquelas coisas, não é, pendurado em pedra, aquelas coisas que hoje a gente vê na TV e acha lindo, né? Eu quase morri naquilo lá. E de repente a gente encontrava um cacto gigante no meio daquele deserto, daquele sol. Ele tinha um propósito de estar lá. Por que o cacto? Ele está lá no deserto. Ele não tem folha. Por que ele não tem folha? Porque ia consumir a água. Por que ele tem espinho? Para se proteger. Por que ele tem um monte de espinhos assim, pequenininhos? Todos eles têm em cima para absorver a brisa, o orvalho e depois jogar. Por isso são suculentas, não é? É a família das suculentas. As raízes para todos os lados. Tem um propósito, Deus os fez para matar a sede de quem está indo pelo deserto, desesperado para beber uma água, para comer alguma coisa. E até para uma sombra, porque dependendo do sol, isso é gigante. E lá a gente pegava aquelas frutas, e tem não sei se vocês conhecem cacto, tem uns que ele é uma bola, é uma coisa mais ou menos assim, no chão, cheio de frutos em cima. Você corta e depois descasca e faz aquelas fatias suculentas. Quem gosta de figo da Índia? Aquilo é maravilhoso. É cacto. Quem gosta de pitaia? É cacto. Algo maravilhoso. Então, há um propósito, mas temos que ter a visão. Se ele não tivesse essa visão de quem ele é para o deserto, ele não desenvolveria. Você vai, mulher, vai ganhar. Quem é mãe? Vai ganhar um desse.
e vai criar uma visão profética que esse cacto ele se tornará aquela grande árvore no deserto, e você vai regar, ele vai crescer, daqui a pouco ele tem frutos, ele vai ter flores. E essa visão faz com que você cuide dele sempre. No casamento, se você não tiver essa visão, você deixa de cuidar um do outro. E aí a gente descasou, mesmo morando juntos. Deus então restaura essa visão, dizendo que melhor é o fim do que o começo. Por esta razão, me ponho de joelhos diante de Deus, o apóstolo falando, do qual toda família nos céus e na terra leva o nome de Deus. Ou seja, a família, ele é um antítipo de Deus. Ou melhor, é um tipo de Deus. Tipo de Deus é tipo de Criador. No homem e na mulher, com as mesmas bases de Deus, ela tem a capacidade de criar filhos de Deus. Isso é extraordinário, só na família. E encerrando, o terceiro ponto, porque podemos assegurar que essa visão dá certo. Eu coloquei um título nessa família, nessa palavra, família, modelo de Deus e os cactos no deserto. Ou seja, olhe para eles, que você vai entender, você vai passar por adversidades, mas olhe o fim. A sociedade hoje está procurando famílias estruturadas. A sociedade que está aí totalmente destruída, a grande maioria, filhos sem pais, está procurando famílias. Famílias modelo não é família sem problemas. É família que permanece amando a sua esposa, eu amando, eu me comprometendo com a minha esposa, ela comigo, sendo modelo para os meus filhos. Isso é um poder extraordinário, emana poder. Acontece o que aconteceu, vocês têm nos acompanhado nesses 20 anos aqui de Valinhos. Para quem não sabe, estou há 20 anos aqui em Valinhos, na verdade 19 anos, 35, 36 anos de vida cristã, e sempre essa visão de família. O diabo já tentou de todas as formas, mas nós somos assim como os cactos no deserto, levando água e sombra para quem tem sede. Nós somos um farol para aqueles que desejam ter uma família. E aí a minha norinha ali, eu fico tão feliz quando ela fala do nosso modelo de família, da família, de estar participando da família. Eu falo, Bianca, Deus escondeu você para trazer você para a nossa família. Olha lá, coraçãozinho lindo. Glória a Deus. Encerramos então, porque podemos assegurar. E foi precipitado. Então nós começamos mostrando Isaías 61, que é um poder extraordinário de pregar tudo isso. E lá no 4, no 61, diz assim: e edificarão os lugares, condições antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades. Como é que a gente renova a cidade? Diga, através da família. Não é, tudo bem, um bom político pode fazer alguma coisa, mas não é através da boa política, mas é através da boa família que nós restauramos as cidades. Famílias com a base de Deus, famílias estruturadas, núcleo principal da sociedade. É aqui que a gente restaura todas as coisas. Porque, além desta unção extraordinária, cidades assoladas serão restauradas e destruídas de geração em geração. E aqui ele confirma em Apocalipse. Ele diz o seguinte, Apocalipse 12, de 9 a 11. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que lá no Éden confundiu a posição da mulher, chamado Diabo e Satanás, o adversário de Deus. Então foi precipitado, já estava vaticinado isso. E que engana todo mundo, lembra que a gente falou? Como que ele atua através da sociedade, pessoas queridas, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele, anjos caídos, anjos que seguiram a Satanás, que seguiram a Lúcifer. E ouvi uma grande voz dos céus que dizia, quando eu leio esse versículo eu fico impactado, Deus, vale a pena ter a visão de família, a visão de vida cristã. E esse ministério é comprometido com restauração de família. Por isso o emprego, por isso o alimento, por isso a saúde, por isso a arte, todas as áreas. Mas ali tem um objetivo, restaurar famílias para que tenham a mesma base de dados,
nós agora temos a mente de Cristo. Ele foi precipitado com os seus anjos e ouviu uma grande voz nos céus que dizia: agora é chegada a salvação, ou seja, de forma permanente, e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, ou seja, do seu ungido, lá de Isaías 61. Porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, é destruído, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. Então saiba que aquela luta que você tem tido com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, é um acusador. Não acuse mais sua esposa, não acuse mais o seu esposo, não acuse mais os seus filhos. Ame, traga para perto, acariciei. É tão bonito. Eu não tenho vergonha, eu beijo minhas filhas, eu beijo aquele barbudo, eu abraço, não beijo mais porque ele não deixa, mas eu tenho carinho com meus filhos. Pode estar casado com filhos, são meus filhos. Núcleo da sociedade, onde tem afeto. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra, base de dados. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra dos seus testemunhos, e não amaram mais as suas vidas mais do que a palavra, mesmo chegando até a morte. Você é cristão mesmo, meu amado? Você é cristã mesma? A sua base de dados está correta? Se tiver, ainda que você tenha que pagar com a própria vida, mas você segurando a palavra de Deus, você e eu teremos vida eterna. Amém? Em nome de Jesus. Você não vai sair sem pegar um cacto desse, mas você não vai ficar olhando para ele assim. Você vai olhar para ele e vai ver um grande cacto florescendo, alimentando, dando água, dando sombra, dando alimento no deserto. E é a visão que vai fazer você passar pelas adversidades. Lael, Bianca, posso falar com os meus, Jader, Raquel, Douglas, Sara e a geração de vocês. Em nome de Jesus, vocês têm uma unção para restaurarem a sociedade. Eu espero que isso seja para você também, que está conosco nessa noite. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Essa noite é muito especial para você procurar o seu esposo, a sua esposa, derramar amor sobre ele, pedir perdão, falar palavras de carinho. Preste atenção nas palavras na hora que você for falar. Não seja um brucutu, homem. Não seja um brucutu, seja um cara amável. Isso é maravilhoso. Mulher, da mesma forma, seja amável. Eu quero ver todos os casais saindo de mãos dadas hoje aqui. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Pode colocar aquela... Não, deixa esse louvor mesmo, deixa esse. Só no final põe o outro baixinho. Eu quero estar orando com cada um de vocês. Pai, nós adoramos o teu nome. Nós te bendizemos e queremos profetizar a restauração da família, a restauração do papel de mulher, papel de esposa e de mãe, a restauração do papel de homem, papel de esposo, papel de pai. Em nome de Jesus, eu estava, ó Deus, nesta tarde, depois de tanta reflexão sobre esta palavra, um vídeo que me mandaram de um homem que tem um filho com um tipo de problema. E aquele menino não fala, e ele diz então que descobriu a importância de ser pai. E o maior sonho da vida dele, um homem que tem dinheiro, tem recursos, o maior sonho da vida dele é um dia ver aquela criança que hoje é um jovem, virar para ele e poder dizer, pai. Em nome de Jesus, Pai, sopra sobre esta igreja, sopra sobre cada um esta unção, esta sensibilidade da função de pai, da função dos filhos, da função de esposa, e coloca em ordem, Pai, a sociedade a partir deste local, a partir das nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero quebrar, cancelar, neutralizar toda destruição de casal, toda destruição de família, drogas, álcool, adultério, prostituição, fugas, violência,
tantos suicídios, tantos feminicídios, ó Pai, tantas coisas que têm acontecido no seio da família. Nós queremos repreender nesta noite em nome de Jesus. Eu quero que você, igreja, ore comigo agora, faça um clamor, olhe para a família agora, talvez para a sua, talvez para outras que você conhece, e façamos um grande clamor encerrando este culto nesta noite, pedindo a Deus e nos colocando como papel, como agente, como anjos do Senhor, nessa função de restauração da família. Pai, ouve a oração da tua igreja, Pai. Levante a sua voz e ore em nome de Jesus. Queremos te glorificar. Solta mais um pouquinho o louvor, querido. Queremos te glorificar por essa noite e queremos profetizar em nome de Jesus o papel da mulher, o papel do homem restaurado, o papel do esposo, da esposa, o papel de pai, o papel de mãe, o papel dos filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Nós repreendemos toda essa força satânica, Pai, que tem tentado mudar a estrutura da família, e que nós tenhamos ousadia de viver, Pai Santo, o modelo de Deus. Temos a mente de Cristo, temos esta mesma base de dados, ó Deus de amor, e temos essa estrutura que é a família, imagem e semelhança de Deus. Abençoamos cada um nessa noite, abençoamos com saúde, abençoamos com salvação, abençoamos, ó Pai, com emprego, abençoamos com cura, mas abençoamos principalmente com afeto. A tua palavra diz que nos últimos dias muitos não teriam mais o afeto natural. Traz de volta nesta noite o afeto, o carinho, o amor, o respeito, a honra no seio da família. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai Santo. Que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um dos seus filhos, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Quarta-feira online, no próximo domingo aqui novamente. Convide pessoas, traga a família, se comprometa, mas não viva de qualquer jeito durante a semana, em nome de Jesus. Olha a visão do cacto. Mães não vão embora sem passar ali e pegar o seu cacto, pegar a sua visão, em nome de Jesus.